Alô, alô, escambanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje nós não vamos falar sobre o filme. Ou na realidade vamos falar de certa forma, só que de uma maneira indireta. Hoje eu vou levantar uma pergunta, tentar responder ela e eu quero que vocês participem nos comentários dizendo a opinião de vocês porque vai ser importante. E a pergunta é, por que a gente gosta tanto de horror? Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações e vai nesse izinho aqui que tem outros conteúdos, tô sempre falando sobre filmes, séries e outras coisas, então vai lá e confere. Sim, um vídeo diferente pra gente quebrar essa rotina e vamos aproveitar que outubro é o mês do Halloween, né? O mês aí que vai trabalhar as narrativas de horror e elas ganham destaque. E essa pergunta é algo que sempre esteve na minha cabeça e nós conversamos aqui, eu e a equipe, que não aparece para os olhos de vocês, mas eles existem, não são apenas amigos imaginários meus, ou podem ser. Mas o importante é saber que essa pergunta é algo que eu acho que a gente se faz, né, de modo geral, e eu acredito que, na verdade, devam ter vários trabalhos e estudos e coisas nesse sentido, mas eu queria falar mais, assim, da minha própria perspectiva e das coisas que a gente conversou aqui dentro. Uma das primeiras coisas que me vem à cabeça, né, quando a gente pensa no terror, eu lembro de um conceito que eu estudei numa disciplina de filosofia na faculdade, que foi o sublime. É um conceito da estética, né, do campo estético da filosofia, e a estética ela vai trabalhar o belo, o pitoresco. E o sublime, na realidade, ele é um conceito de beleza diferente do pitoresco e diferente do belo. O sublime, eles gostam de usar como exemplo, né, a experiência, a sensação que a gente tem diante de uma força da natureza. De ver um furacão, de ver um tsunami, de ver um vulcão em erupção. Como a gente acha aquilo magnífico, né? E como isso desperta na gente um sentimento, de certa forma, de insignificância. E, na verdade, o sublime ele só pode ser experimentado por uma pessoa que esteja numa posição de segurança. Então, se você estiver vendo o fenômeno da natureza, mas está seguro, né, de que não vai acontecer nada com você, aí você de fato consegue admirar aquilo ali. Porque, obviamente, se você está sendo, sei lá, arrastado por um furacão, você não tem tempo de achar ele bonito, não. Você vai estar só realmente desesperado. Então, no ato de você, né, ver essa magnificência, você vê beleza nisso. E eu gosto de traçar um paralelo nesse sentido do sentimento com o horror. Nas narrativas de horror, de modo geral, elas vão trabalhar sentimentos que a gente não costuma ter, né? Ou quando a gente tem, não são bons sentimentos, né? Medo, tensão, o próprio horror, o nojo, desespero. Então a gente vai poder acessar esses diversos sentimentos, só que de um lugar seguro. Né? Quando você está lendo uma narrativa de tensão, de horror, quando você está assistindo um filme de terror, né, de suspense, você experimenta esses sentimentos, mas né, ela está acontecendo ali dentro de um campo que, se você quiser parar de sentir, você desliga o filme e tá tudo dentro do seu controle, né? Na verdade, tem muitas pessoas que não conseguem assistir filme de terror justamente porque elas costumam levar o sentimento que o filme desperta, né, que a narrativa desperta nelas, para fora do filme. Então, quando o filme acaba, a pessoa continua com esses sentimentos ligados durante muito tempo, muitas vezes, o que acaba se tornando desagradável, por isso que muitas pessoas acabam não gostando desse tipo de narrativa. Um outro ponto, também uma das perspectivas que é possível se analisar, é a questão do se colocar no lugar, né? Talvez do fetiche. Um paralelo talvez interessante seja a própria pornografia. Na pornografia você não está participando, mas você extrai um certo prazer sexual daquilo, né? E aqui no horror, de certa forma, muitas pessoas podem se projetar, né, dentro da narrativa. E aí, essa projeção pode ser como no meu primeiro exemplo, né, no lugar da vítima, e você vai despertar o sentimento do medo e etc. E você está ali, né, se colocando naquele lugar. Mas muitas pessoas podem se projetar no lugar do agressor, né? Especialmente em narrativas onde a vítima da violência, ou do medo, ou da tensão, ou da perseguição, seja alguém que você não empatize naturalmente. Às vezes os personagens que estão sofrendo a violência na narrativa são pessoas ruins, ou que você de fato não se conecta com elas, né? Então, acaba que essa coisa de você fazer a projeção, né, de você se colocar no lugar, e é algo que é muito comum dentro da ficção, seja ela no cinema ou na literatura, mas na literatura acontece de maneira muito mais forte, porque muitas narrativas, por exemplo, elas permitem a gente ver, né, e observar a narrativa do ponto de vista do agressor, né, do sujeito ruim ali, daquele que perpetra a violência. Então, de certa forma, existe esse fetiche também de você se colocar no lugar. E vale destacar que, por mais perturbado que isso possa parecer, de certa forma, mais uma vez, é uma posição de segurança, né? Tudo ali é ficção, né? Por mais que, de certa forma, a pessoa se imagine naquele lugar, ela não está fazendo, de fato, as atitudes. Não existe um crime, de fato, envolvido no ato dela mentalizar esse tipo de coisa.
Mas provavelmente deveria ser um momento de buscar uma terapia, porque talvez você não esteja num lugar legal. E essa coisa do fetiche, talvez de se colocar no lugar, eu me lembro muito de um conceito da filosofia que é o Schadenfreude, ou Schadenfreude. Bem, a palavra alemã, então, dela deve ter uma pronúncia muito Schadenfreude, uma coisa assim. Mas é um conceito da escola alemã de filosofia que ele vai falar sobre você se sentir bem com a desgraça do outro. Mas ele não é tão simples assim. Basicamente, o Schadenfreude ele tem várias versões dele. Uma delas, por exemplo, é a sensação de alívio que você tem por algo ruim que aconteceu numa pessoa, porque esse algo ruim não aconteceu com você. E não é necessariamente algo que você consegue controlar. É um impulso meio que... quase como se seu cérebro entendesse estatística e ele dissesse assim, ora, se essa pessoa acabou de ser atropelada, eu não vou ser atropelado. Então isso te dá uma sensação de alívio e de conforto imediato. Mas obviamente o Schadenfreude ele não se manifesta só dessa forma, né? De você sentir um certo conforto com a desgraça dos outros. Se manifesta da vingança, né? De você ver alguém ruim se dando mal, ou de você ter inveja, por exemplo, e você vê ali aquela pessoa que tem uma opulência, uma vida rica, uma coisa, você vê ela se dar mal. Um exemplo de Schadenfreude que eu lembro, que eu senti de maneira massiva e vívida, foi quando eu assisti aquele documentário Fire Festival, que tem aqui no link, eu vou deixar aqui, é um documentário sobre pessoas ricas que vão para uma festa e se dão muito mal, no sentido de que não acontece a festa. Então a narrativa de horror e a ficção do horror, ela vai, de certa forma, fazer a gente sentir isso. E o mais interessante é que, de certa forma, você vai se permitir ter essa sensação de antes ele do que eu, porque a atmosfera da ficção te dá o conforto de você não se sentir uma pessoa ruim. Porque, obviamente, quando você reflete sobre o Schadenfreude, você vai se sentir mal, né? Porque se isso aconteceu com uma pessoa de verdade, uma coisa ruim, e você se sente bem, isso, obviamente, automaticamente vai te despertar um sentimento ruim. Mas na ficção, não. Porque você sabe que ali não são personagens reais, que não são pessoas reais, que tudo é encenado. E esse conforto do encenado faz que a gente possa aproveitar esse sentimento que, de maneira geral, acontece no mundo real, dentro do ambiente da ficção e ser confortável, né? Então, tem isso, né? Tem esse fetiche. E uma outra coisa é a estética, né? O horror, ele sempre foi carregado de uma estética bonita, né? Obviamente assustadora, mas bela, né? A gente tem, por exemplo, um dos exemplos clássicos que é o gótico, né? E quando eu digo gótico, eu não falo necessariamente das meninas de olhos pintados e vestidos pretos. Eu falo da arquitetura gótica, né? Com gárgulas, com torres pontudas. E, obviamente, essa arquitetura gótica ela vai, né, ser reapropriada e ressignificada na modernidade com as meninas de olhos pintados e roupa preta. Mas todo o horror ele acaba sempre construindo uma estética, seja nos filmes de fantasma, né? De entidades que sempre estão fazendo uso de objetos, de simbolismo. E ele carrega, e na realidade o apelo estético ele é importante dentro do horror, né? A gente vê, por exemplo, os clássicos filmes de slasher, todos eles têm assassinos que acabam construindo-se personas, né? Jason, o próprio Chuck, o brinquedo assassino, o Freddy Krueger, o Pânico. Não é simplesmente um cara com a roupa, uma blusa azul e uma calça jeans dando facada nas pessoas. Sempre esses sujeitos, eles são construídos através de elementos estéticos, né? O Jason com sua máscara, o Fred com seu rosto queimado e sua mão com garras, o boneco, que é uma criatura bizarra, né? A máscara e a capa preta. Então, o horror, ele por muitas vezes vai usar de elementos estéticos e visuais, né? E seja nas figuras em si ou no próprio ato da violência, né? A gente costuma ver, em muitos filmes se utilizam disso, do gore, né? Da gente ver vísceras, ferimentos e machucados e esse apelo estético, né? Esse apelo que vem aos olhos é um apelo real. Mas para além disso, tem essa própria coisa da atmosfera das sombras, da escuridão, do lúgubre, né? Que do cemitério e da morte, que acaba exercendo um certo fascínio. E o horror e o terror e a tensão estão diretamente ligados com a morte, que talvez seja um símbolo dentro da existência humana que mais aflige a humanidade, né? Tanto que religiões surgem disso, culturas inteiras surgem desse símbolo da morte. Então essa proximidade do horror com a morte, ele acaba despertando também um fascínio na gente. Então, eu não sei, eu quis refletir um pouco e eu levantei aqui algumas possibilidades pela qual o horror é esse elemento tão grande de fascinação nas pessoas. Mas eu queria que não encerrasse por aqui, eu queria saber o que é que vocês acham, né? Ou até mesmo o que é que o horror desperta em vocês, por que é que vocês, se vocês gostam de assistir ou não gostam de assistir,
Digam aqui pra mim, porque eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esse gênero que eu adoro tanto e que minha escrita bastante dialoga com horror, mesmo não sendo intencional, talvez sejam lugares escuros na minha mente, não sei. Mas deixa aqui que eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto. A gente se vê na próxima e tchau.